O vídeo de hoje é sobre estria bacteriana na cultura do milho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a estria bacteriana que tem ocorrido nas lavouras de milho aqui no Rio Grande do Sul. É uma doença que é desconhecida da maioria e que ela teve os primeiros relatos na década de 50 no continente africano. Posteriormente, nos Estados Unidos, na safra 2014-2015, teve uma epidemia da doença, E agora, na safrinha 2018, aí, os primeiros relatos no oeste do Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está observando essa doença em maior escala nessa safra e a gente precisa conhecer alguns pontos importantes sobre essa bactéria. A estria bacteriana, então, é causada por Xanthomonas vasicola, uma bactéria que pode sobreviver em plantas tigueras de milho, plantas daninhas e até mesmo nos restos culturais da cultura. Um ponto importante em relação às bactérias é que, para elas iniciar a colonização do tecido, elas podem utilizar de aberturas naturais da própria planta. Então, elas podem acessar a planta por algumas aberturas naturais, sejam estômatos, hidatódios, ferimentos, danos físicos causados na própria folha. Um outro ponto que a gente precisa considerar nesse cenário é a própria condição climática. Se nós olharmos para a Xanthomonas, os períodos que a gente tem aí com temperaturas mais elevadas, em média em torno de 28 graus Celsius, e período de disponibilidade hídrica elevada, são períodos que favorecem a ocorrência dessa doença, e é o que a gente está observando de maneira geral no estado nos últimos dias. O que nós precisamos considerar nesse cenário como medidas de controle? Nós precisamos antecipar essas primeiras aplicações. Se nós considerarmos os fungicidas que nós utilizamos hoje, os sítios específicos, eles não vão ter ação sobre a bactéria. Então a gente precisa utilizar de alguns reforços, principalmente aí multissítios, caso do oxicloreto, a gente observou alguns resultados positivos com mancozeb, clorotalonil, então a gente precisa estar utilizando esses reforços nas aplicações. Por que as aplicações precisam ser antecipadas lá V4, V5? Eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho nos Estados Unidos, no período que estive lá, no estado do Nebraska, onde nós observamos que, principalmente nesses anos mais chuvosos, por a bactéria ser disseminada por respingos de água da chuva e próprio vento, as folhas do bacheiro eram mais suscetíveis, pelos respingos de água da chuva, por estarem mais próximas ao solo. Então essas primeiras aplicações, elas precisam iniciar entre V4 e V5. Por que disso, pessoal? Além do exemplo que eu trouxe, que é a questão dos respingos, desses propagos das bactérias para as folhas do terço inferior, outra porta de entrada importante pode ser as manchas foliares, certo? Então, Cercospora, Diplódia, Bipolaris, então elas podem ser uma porta de entrada, principalmente pela necrose que vão causar no tecido, Então é uma porta de entrada para essa bacteriose. Um ponto importante, respeitar os intervalos de aplicação, e principalmente, como eu disse, nessas aplicações iniciais aí, entre V4 e V5 e posteriormente ali entre V7 e V8, eu vou trabalhar com reforços nas minhas aplicações. Seja o multissítio, o oxicloreto, clorotalonil, mancozeb, são produtos que têm ação então mais preventiva, ou seja, é um protetor, não vai ter ação curativa, por isso que eu preciso trabalhar esse controle de bacteriose preventivamente, ou posso usar a mão aí da casugamicina, que aí é um fungicida bactericida, de ação mais sistêmica, como reforço nessas aplicações. Mas o importante é iniciar cedo esse manejo, Antecipar essas aplicações, trazer para V4 e V5, certo? E outro ponto muito importante é a questão de confundimento de sintomas, Muitas vezes a gente tem confundido alguns sintomas dessa estria bacteriana com cercosporiose, por exemplo, Mas uma maneira de diferenciar, principalmente é o quê? As lesões iniciais da bacteriose vão se dar através de pequenas pontuações que podem iniciar em qualquer estágio do desenvolvimento da cultura e posteriormente vão se transformar aí em estrias, manchas alongadas e estreitas, entre as nervuras, Sendo que a bordadura dessas lesões ela é mais ondulada, diferindo então de cercosporiose, que tem aí gerado no campo muitas dúvidas, no momento de diferenciação. Então aqui eu trouxe algumas dicas aí para auxiliar no processo de controle de Xanthomonas vasicola, estria bacteriana na cultura do milho.